Falei, bom dia. Buen día para quien todavía no le dije buen día. Olha, eu combinei assim que vai ser curto. Yo quedé de acuerdo que mi formación va a ser corta Porque tem o almoço, né? Não vamos atrasar, porque tenemos el almuerzo y no nos vamos a atrasar. tá bom? E também porque vocês já conhecem muito o que eu vou falar. Y también porque ustedes ya conocen mucho de lo que yo voy a hablar. Porque Lúcio falou para vocês que o nosso carisma vem da espiritualidade da unidade e do movimento franciscano. Lo né? que Lucy habló para ustedes hoy, que nuestro carisma nace de la espiritualidad de los focolares y también de la espiritualidad de los franciscanos. Vocês já conhecem muito de São Francisco, não conhecem? Ustedes ya conocen mucho de San Francisco, ¿verdad? Então eu vou falar só alguns pontos. Yo voy a hablar solo algunos puntos. Então, porque assim, São Francisco, a vida de São Francisco foi muito parecida com a da fazenda. Porque la vida de San Francisco fue muy parecida con la vida de la fazenda. Francisco também teve uma vida assim, como pode falar? Desordenada. San Francisco también tuvo una vida desordenada. Depois, no momento, ele foi na guerra, depois perdeu, foi preso. En un momento él fue a la guerra, perdió y fue preso. E encontrou um livro Y encontró un libro quando ele estava preso. cuando él estaba preso. E era o Evangelho. Y era el Evangelio. E Francisco estava assim, decepcionado, frustrado, Francisco estaba decepcionado y frustrado porque ali era a oportunidade dele se tornar cavaleiro, né? porque él había perdido la oportunidad de volverse un caballero. Então, muitas vezes eu acho que é isso que acontece com a gente, né? Uma mudança começa quando a gente sente que não está bem. Yo pienso que sucede lo mismo con nosotros. Un cambio sucede cuando nosotros sentimos y reconocemos que no estamos bien. E para Francisco foi quando ele reconheceu, mas também quando ele encontrou esse livro do Evangelho. Para Francisco fue cuando él lo reconoció, pero también cuando encontró este libro del Evangelio. E para Francisco foi alguma coisa nova, Y para Francisco fue algo nuevo, que mudou a vida dele. que cambió la vida de él. Então, quando ele voltou, era como se ele fosse uma outra pessoa. Entonces, cuando él volvió, fue como si él fuese una otra persona. Eu sinto que isso acontece quando a gente vive o Evangelho, né? Y yo siento que eso sucede cuando nosotros vivimos el Evangelio. Eu me lembro que na paróquia, mesmo se eu já era cristã, já era católica, já ia à missa, Yo me recuerdo, aunque yo era ya cristiana, católica, iba a misa, iba a la parroquia, mas quando o Frei chegou falando da palavra, pero cuando Frei llegó hablando de la palabra, para ele também foi importante encontrar a palavra. para él también fue importante encontrar la palabra. Mudou minha vida, Cambió mi vida né? Em vários aspectos. en varios aspectos. Mas o mais importante é que daí, essa vida do Evangelho, de viver o Evangelho, fez nascer a fazenda. Pero lo más importante que vivir esta vida del Evangelio hizo que naciera la fazenda. E é essa vida que a gente procura viver aqui. Y es esta vida que nosotros buscamos vivir aquí. E só se recupera quem faz que nem Francisco. Y solo se recupera quien hace lo que hizo Francisco. Encontra o Evangelho e muda a vida. Encuentra el Evangelio y cambia su vida. E aqui na fazenda se dá em gota a gota. Y en la fazenda lo vivimos gota a gota. Cada dia uma palavra. Cada día una palabra. Cada dia experiências. Cada día son experiencias. E depois contamos entre nós. Y después las compartimos entre nosotros. E isso cria uma segunda coisa que Francisco também criou, Esto también nace una segunda cosa que Francisco también creó, que era de falar da palavra entre eles. que era de hablar la palabra entre ellos. E aqui nós fazemos isso, não é? Y aquí nosotros hacemos esto, ¿verdad? A gente escuta o Evangelho, Nosotros escuchamos el Evangelio, nós vivemos nosotros vivimos e depois comunicamos. y después lo compartimos. Isso forma uma fraternidade. Eso forma una fraternidad. O segundo ponto de Francisco era a fraternidade. El segundo punto de Francisco era la fraternidad.
Ele criou uma fraternidade. Él creó una fraternidad. Vocês sabem que era chamado os irmãos menores, né? Ustedes saben que ellos eran llamados los hermanos menores. Então, essa parte também da minoridade, né, dos irmãos menores, También esta parte de la minoridad de los hermanos menores tem que entrar no nosso coração. tiene que entrar también en nuestro corazón. Só se recupera quando a gente se reconhece pequeno. Solo nos recuperamos cuando nosotros nos reconocemos pequeños. Enquanto a gente é autossuficiente, En cuanto nosotros seamos autosuficientes achamos que sabemos tudo, o creemos que sabemos todo, que fazemos tudo certo, que hacemos todo bien, que quem fez as coisas erradas foram os outros, y quien hizo equivocado fueron los otros, que foi por causa disso que eu usei droga, o que fue por causa de aquel problema que yo usé drogas, porque aquela pessoa fez aquilo, o porque aquella persona hizo aquello, não começa a se recuperar. no nos podemos comenzar a recuperar así. É muito importante essa minoridade. Es muy importante esta minoridad, É reconhecer a própria fraqueza. es reconocer la propia fragilidad. Não é só vocês No es solo ustedes que vêm se recuperar. que vienen a recuperarse. Eu tive um momento em que eu tive que fazer isso. Yo tuve un momento que también tuve que hacer esto, Porque Deus me pediu um passo que eu não queria dar. porque Dios me pedía un paso que yo no quería dar. E eu fiz terapia, Yo hice terapia, não adiantou. pero no sirvió. Mas daí, a moça que fez a terapia falou, vai conversar com... Era um bispo já aposentado. La mujer que hizo la terapia conmigo me dijo, vaya a conversar con un obispo que ya ahora es jubilado, era jubilado. Isso. E eu fui conversar com ele. Y yo fui a hablar con él. E quando eu comecei a falar, ele já viu onde é que estava o meu problema. Y cuando yo comencé a hablar, él ya vio dónde estaba mi problema. Que era exatamente o que eu estou falando para vocês. Que es exactamente lo que yo estoy hablando para ustedes. O orgulho, El orgullo, a autossuficiência, la autosuficiencia, a falta de humildade. la falta de humildad. E às vezes a gente não percebe que a gente é assim. Y a veces nosotros no percibimos que somos así, Mas a gente é. pero nosotros somos. E para iniciar a recuperação, precisa fazer esse passo. Y para iniciar la recuperación necesitamos dar este paso. Começar a duvidar de você mesmo, Comenzar a dudar de ti mismo, da sua autossuficiência, de tu autosuficiencia, de colocar a culpa nos outros. de colocar la culpa en los demás. Claro, tiveram várias circunstâncias na vida de cada um, Claro que hubo varias circunstancias en la vida de cada uno, mas se a gente não der o passo pero si nosotros no damos el paso de reconhecer as próprias fraquezas, de reconocer las propias fragilidades, de morrer dessas fraquezas, morir a estas fragilidades, a gente não vai ressuscitar. nosotros no vamos a resucitar. Então esse bispo, ele foi muito sábio. Entonces este obispo fue muy sabio, Mas também ele não foi assim que nem eu estou sendo com vocês, direto assim. pero él tampoco no fue como yo estoy siendo con ustedes, directa. Ele disse assim para mim que Deus tinha me criado para as pequenas coisas. Él me dijo a mí que Dios me había criado para las pequeñas cosas. Ah, eu fiquei muito brava. Y yo me quedé muy molesta. E ainda falou assim que ele ia me dar uma padroeira, Y todavía él me habló que me iba a dar una patrona, que era Santa Teresinha do Menino Jesus. Vocês conhecem? que era Santa Teresita del Niño Jesús. Ustedes la conocen. Es la No. patrona de las misiones. Ah, é a patrona das missões sem nunca ter saído do convento. Ella se tornó patrona de las misiones sin nunca haber salido del convento. Ela morreu com 24 anos, né? Ella murió con 24 años, murió joven. Não fez grandes coisas, No hizo grandes cosas, mas fazia as pequenas coisas. pero hacía las pequeñas cosas. Então, e ela fez coisas através da pequenez dela. Y ella hizo cosas, pero a través de su pequeñez. E daí eu falei para ele, então eu não quero essa padroeira, não. Entonces yo hablé para él, yo no quiero esa patrona para mí entonces. Eu quero uma padroeira que faça coisas grandes. Yo quiero una patrona, una Nuestra Señora que haga cosas grandes. Aí ele disse, não, são as pequenas coisas. Ahí él me dijo, no, son las pequeñas cosas. Ele falou, você não quer fazer a vontade de Deus? Y él me preguntó, pero si usted no quiere hacer la voluntad de Dios. Eu falei, eu quero. Y yo le dije, yo quiero.
Daí ele falou, então, o que é a vontade de Deus? Y me preguntó entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Então, obedecer a Deus. Obedecer a Dios. Aí ele disse, sempre, logo e com alegria. Y él me respondió, siempre, luego y con alegría. Ele queria dizer que eu precisava dar o passo. Él me quería decir que yo necesitaba dar el E paso. ele já tinha percebido onde é que estava o problema. Y él ya se había dado cuenta dónde estaba el problema. Aí ele disse, eu vou te ensinar uma oração. Y me dijo, te voy a enseñar una oración. Não, primeiro ele falou assim, você não quer pedir a Deus, né, que lhe dê esse desejo, que te faça pequeno? Él me dijo primero, ¿usted no quiere pedirle a Dios que te conceda este deseo de hacerte pequeña? Eu falei, eu não vou pedir, porque eu não quero ser. Yo le dije, no lo voy a pedir porque no lo quiero ser. Ele falou, então você não quer pedir a Deus que você queira ser? Entonces tú no quieres pedirle a Dios que tú quieras ser. Isso eu posso. Y yo le dije, esto yo puedo pedir. Se ele fizer eu querer ser pequena, eu faço. Yo le dije, entonces si Él quiere que yo sea pequeña, yo lo voy a hacer. E daí ele disse, eu vou ensinar uma oração. Entonces Él me dijo, le voy a enseñar una oración. E daí ele ensinou assim, eu não sei se vocês vão compreender, mas você explica, né? Él me dijo así, no sé si lo van a comprender, pero vamos a intentar. Ele disse que todo dia eu devia rezar, Jesus, abaixa o meu topete. Él me decía todos los días que yo debía pedirle, Jesús, baja mi orgullo. No Brasil, deixa eu ver se alguém aqui tem topete. Deja ver si alguien tiene un copete, el copete del gallo, el jopo, ese que se hacen así que ustedes se peinan, que se queda paradito ahí. No Brasil, uma pessoa reconhecer suas fraquezas, reconhecer sua limitação, entendeu? En Brasil, una persona que reconoce sus fraquezas, sus debilidades, sus limitaciones, Tem que baixar o topete. tiene que bajar el orgullo, o sea, el jopo que ustedes se peinan, el copete. E daí, gente, eu levei a sério. Y de ahí, chicos, yo me lo tomé en serio. Toda vez, nós não fazemos assim no texto, Ave Maria, né, até Jesus, e dizemos que renova a sua aliança Nosotros entre en nós. cada Dios te salve María no decimos que renueve la alianza entre nosotros. Eu fazia Eu um lo mistério assim, Yo hacía este primer misterio así e o segundo, y el segundo misterio eu dizia, Jesus, que abaixa o meu topete. decía Jesús que baje mi copete. E até hoje, quando eu sinto dificuldade de reconhecer assim um erro, uma fraqueza, quando eu acho que aos outros, Y hasta Eu hoy, rezo cuando esa yo oración. siento dificultades de reconocer mis errores o una debilidad y responsabilizar a los otros, yo hago esta oración e me ajudou. y me ayudó. E eu consegui dar o passo. Y yo conseguí dar este paso. Então eu queria dizer para vocês, se vocês querem se recuperar, Entonces, a mí me gustaría decir para ustedes, si ustedes quieren recuperarse, vive o Evangelho, vivan el Evangelio, que já vai mudando aos poucos a gente, que ya va cambiando de a poco a nosotros, mas reconheça a sua fragilidade. pero reconozcan sus fragilidades. Sabe, eu pensei assim, eu quero achar que tudo que Deus permite que aconteça para mim vem das mãos dele. Saben, yo quiero reconocer que todo lo que a mí me suceda venga de las manos de Dios. E facilita, Y esto me facilita. sabe? E tira da gente aquela coisa ruim de se sentir sempre uma vítima. Y tira de nosotros esta cosa fea de siempre sentirnos una víctima. Porque nós podemos, com a ajuda de Deus, Porque nosotros podemos, con la ayuda de Dios, colocar nossa vida na nossa mão colocar nuestra vida en nuestras manos e começar a mudar. y comenzar a cambiarla. Eu mudei. Yo cambié. Eu não posso dizer que cheguei lá, Yo todavía no puedo decir que llegué hasta allí, mas eu comecei um caminho de mudança, pero sí puedo decir que comencé un camino de cambio, reconhecendo as minhas fraquezas, reconociendo mis fragilidades, que todos temos que todos nosotros tenemos e que causam os prejuízos da nossa vida. y que causa los prejuicios de nuestra vida. Então eu queria convidar vocês a fazerem isso. Entonces me gustaría invitar a ustedes a hacer esto.
como Francisco formou os irmãos menores, Como Francisco formó a los hermanos menores, nós precisamos ser esses irmãos menores. nosotros necesitamos también ser estos hermanos menores. Pedir ajuda, Pedir ayuda, né? Porque às vezes a gente acha que consegue sozinho porque a veces pensamos que nosotros podemos conseguir o resolver solos e não pede ajuda. y no pedimos ayuda. É o orgulho, gente. Ese es el orgullo, A gente chicos. pode dar o nome que quiser, mas é orgulho. Podemos darle el nombre que nosotros quisiéramos, pero se llama orgullo. É não reconhecer a própria incapacidade, às vezes, de conseguir dar um passo. Es no poder reconocer la propia incapacidad de dar un paso. Então, se a gente aceita as nossas fraquezas também, Si nosotros aceptamos nuestras debilidades también, começa uma coisa bonita, comienza algo bonito. porque a gente começa a aceitar dos outros também. Porque también así nosotros podemos comenzar a aceptar las fragilidades de los otros también. A gente vai reconhecer a fragilidade dos outros, Nosotros vamos a reconocer las fragilidades de los otros, mas não vamos julgar. pero no vamos a juzgarlo. Ela não vai atrapalhar a gente, No nos va a atrapar a nosotros, porque a gente vai ter a capacidade de amar a pessoa, porque nosotros vamos a tener la capacidad de amar a las personas, mesmo com suas fragilidades. mismo que tengan sus dificultades. Acontece com a gente, Sucede con nosotros porque nós reconhecemos a nossa fragilidade, aceitamos porque nosotros reconocemos nuestra fragilidad y la aceptamos e começamos a nos amar, y comenzamos a amarnos a não colocar um peso muito grande em cima da gente. y a no colocarnos un peso muy grande encima de nosotros. Deus quer que a gente ame, Dios quiere que nosotros amemos. não precisa a gente ser o melhor, No necesitamos nosotros ser los mejores, basta amar solo basta amar e reconhecer as próprias fraquezas y reconocer las propias fragilidades. e aceitar dos outros. Aceptar las de los otros Faz parte. hacen parte E dão para a gente a capacidade de amar. y nos dan a nosotros la capacidad de amar. Depois, olha, é impressionante assim, porque quando a gente reconhece as nossas fragilidades, Es impresionante porque cuando nosotros reconocemos nuestras fragilidades, a gente tem mais facilidade de se aproximar dos pobres. nosotros tenemos más facilidad de aproximarnos de los pobres. Eu não estou dizendo de pobre que não tem dinheiro, No estoy hablando de los pobres que no tienen dinero. mas pobre tem tantos sentidos, não tem? La palabra pobre es de muchos sentidos. Muitas vezes não nos sentimos pobres. Muchas veces nosotros no nos sentimos pobres. Então, outra lição que Francisco nos dá e que Lúcia já falou, né, que ele era capaz de abraçar o leproso. Otra lección que Francisco nos da y que Lucy nos habló, que él era capaz de abrazar al leproso. Não é que ele achava o leproso bonito, No es que él veía al leproso bonito, mas ele reconheceu a dor do leproso pero él reconoció el dolor del leproso e ele abraçou o leproso. y él abrazó al leproso. Isso, às vezes, é difícil para nós. Esto a veces es difícil para nosotros. É o que nós fazemos com as pessoas que a gente culpa que fez a nossa infelicidade. Es lo que nosotros hacemos con las personas que culpamos que hicieron nuestra infelicidad. Pode ser até que eles tiveram. Puede parte ser disso. que tuvieron responsabilidad en esto. Tudo tem também um motivo. Todo también tiene un motivo. Mas se a gente ficar parado lá, a gente fica igual carro encrencado no caminho. Pero si nosotros nos quedamos parados en esta situación, nos quedamos igual que un auto que se queda en el barro. Então, amar mesmo as pessoas que nos fizeram mal, apesar das fragilidades delas. Amar a las personas más allá de lo que nos hicieron mal a pesar de sus debilidades. E a gente se liberta, Y nosotros nos liberamos. sabe? A gente se liberta da culpa do que algum mal a gente tenha feito, Nosotros nos liberamos de la culpa quizá de algún mal que hicimos, da raiva das pessoas que nos fizeram mal, de la rabia de las personas que nos dañaron e encontra uma ternura para as pessoas, sabe? y encontramos una ternura para las personas. O seu coração vai ser capaz de ter ternura pelas pessoas. Su corazón va a tener una capacidad de ternura hacia las personas. Isso acontece na recuperação. Y esto sucede en la recuperación.
Então você é capaz de fazer as pazes com as pessoas, Entonces tú te tornas capaz de hacer las paces con las personas, de perdoar, de perdonar, de amar mais profundamente, de amar más profundamente, sem esperar o retorno. sin esperar retorno. E as palavras do Evangelho você tem mais força para viver. Y a las palabras del Evangelio tú tienes más fuerza para vivirlas. Então aquele padre, aquele bispo me ajudou demais. Entonces aquel obispo me ayudó muchísimo. E quando tiver dificuldade, gente, reza a oração que eu rezei, Y cuando ustedes tengan dificultades, chicos, recen la oración que yo recé, porque para mim faz bem. porque a mí me hace bien. E daí a recuperação se torna mesmo ressurreição. Y desde ahí la recuperación se vuelve verdaderamente una resurrección. É claro que não é de uma hora para outra. Claro que no es de un momento a otro, Por isso a gente precisa pedir ajuda. por eso nosotros necesitamos pedir ayuda. Eu não virei nos avessos de uma hora para outra, No fue que lo hice de un día para otro, mas eu fui tentando. pero sí lo fui intentando, fui practicando. E Deus vê o nosso desejo e Ele nos dá a graça. Y Dios ve nuestro deseo y nos da la bendición y la gracia. Ele fez isso comigo. Él hizo eso conmigo. E eu tenho certeza Ele vai fazer com vocês. Y tengo seguridad que también lo puede hacer con Ele ustedes. quer fazer isso. Él quiere hacer esto. Hoje, quando a Ana falou da Eucaristia, Hoy cuando Ana hablaba de la Eucaristía, é outro lugar, gente, que a gente pode ir para pedir isso. es otro lugar, otro momento donde nosotros podemos ir para pedir esto. Ainda que a gente não tenha ainda compreendido bem, Aunque todavía pensamos que no comprendimos muy bien, que não tenha força ainda. que todavía no tenemos fuerza, Porque a Eucaristia, quando você se coloca diante dele, porque la Eucaristía cuando nos colocamos delante de Jesús, primeiro você traz uma grande alegria para Jesus. primero que tú le llevas una gran alegría a Jesús. Segundo, ele trabalha dentro de nós. Segundo, Él trabaja dentro de nosotros. Ele cura nossas feridas. Él cura nuestras heridas. Ele sustenta a nossa fraqueza. Él sostiene nuestras fragilidades. Ele transforma a gente. Él nos transforma a nosotros. Ele dá a capacidade de amar que Ele tem para nós. Él nos da la capacidad de amar que Él tiene para A nosotros. gente começa a amar com o amor de Jesus. Nosotros comenzamos a amar con el amor de Jesús. Tá bom, senão o almoço vai atrasar, né? Está bien si no el almuerzo se va a atrasar. Tá bom? Mas leiam a vida de Francisco. Pero lean la vida de San Francisco. Tem muito mais para falar sobre ele. Hay muchas cosas que podemos hablar sobre E él. vocês vão compreender melhor a Fazenda. Y ustedes también van a comprender mucho mejor la Facenda. Outro dia a gente fez, até foi nesse encontro que surgiu essa ideia da exposição do Santíssimo. Los Né? otros días nosotros hicimos y fue hasta sucedió en estos encuentros la idea de exponer al Santísimo. Não sei se vocês conhecem o Padre Vinícius. No sé si ustedes conocen Padre Vinicio. No. Ah, ele é de Manaus. Él es de Manaus. Ele foi falar de São Francisco e ele disse que Francisco teria sido o primeiro recuperando se na época dele tivesse fazenda. Él fue a hablar de San Francisco y dijo que San Francisco fue, sería Lucy? el primer recuperando en la época si hubiese habido una facenda. Sí, es verdad. No lo Então había leiam. É muito Entonces, bonito. a léanlo vida dele. y es muy bonita la vida de él. Tá bom. Está bien. Gracias.